Oi gente, tudo bem? Meu nome é Paula, eu sou fotógrafa e eu tenho um projeto que chama Baseado em Nude. Esse projeto, ele existe como podcast e fotografia, né? Mas hoje eu não vim para falar do podcast, mas se você se interessar, vai lá no Spotify, digita Baseado em Nude que tem todos os meus episódios lá. Eu decidi fazer esse vídeo hoje por conta de uma situação que aconteceu recentemente, que eu acho que a gente não tem informação suficiente do que deve acontecer num ensaio fotográfico e o que não deve acontecer. Às vezes a gente está sendo fotografada por alguém e a gente sente um desconforto, que a gente não entende o porquê desse desconforto, e a gente sai sem saber o porquê desse desconforto, mas a gente sai se sentindo mal, sai se sentindo lixo. Enfim, acho que vale a gente pontuar algumas coisas para todo mundo saber o que é comum e o que não é. Recentemente teve esse caso de assédio, que eu li um depoimento de uma moça que ela não estava sabendo o que estava acontecendo, ela não estava entendendo. Ela estava se sentindo extremamente desconfortável, mas ela não sabia dizer o que era comum, o que não era. E aí, lendo o depoimento dessa moça, eu decidi fazer esse vídeo e eu acho que ele é de extrema importância para todas nós termos ciência, né? De que quando a gente está desconfortável, não tem alguma coisa certa. Tem alguma coisa errada se está desconfortável. Então, primeiro, se você quer fazer um ensaio sensual, se você tem vontade de fazer umas fotos sem roupa, umas fotos nuas, de lingerie, seja na sua casa, num estúdio, numa cachoeira, não importa. Priorize mulheres. Vamos priorizar as mulheres, tem muita fotógrafa boa. Na minha cidade, aposto que na sua também tem, sempre tem profissionais incríveis da fotografia. Priorize uma mulher, mas se ainda assim você quer fotografar com um homem, acho que antes de tudo, para você marcar o horário com ele, investiga o trabalho dele. É muito importante. Entra lá no Instagram dele, vai descendo, olha, veja todas as fotos, entra no Facebook, entra no site dele e investiga o trabalho desse fotógrafo. É muito importante, se você não conhece essa pessoa, você tentar fazer um contato com alguém que conheça ele, com alguém que principalmente já fotografou com ele. Isso é extremamente importante. Então, antes de você fechar um ensaio com um homem, saiba tudo sobre o trabalho dele. Procure saber cada detalhe de como ele trabalha, para então você fechar esse contrato, tá? E se imagina nas poses que tem no Instagram dele. Sei lá, às vezes tem uma pose lá que você não gosta muito, uma pose que é muito ousada. Se imagina naquelas poses se você vai se sentir confortável para fazer esse ensaio com esse homem, tá? Então, primeiro de tudo, investiga a vida desse cara, tá? Segundo, leve alguém com você. Não vá sozinha para esse ensaio. É extremamente importante, é seguro, é necessário a gente que é mulher sair com uma outra pessoa, não sair sozinha, né? Se você vai estar no estúdio desse profissional, leva alguém junto. Se o fotógrafo falar, ai, não pode, você vai falar, não pode por quê? Por que não pode? Né? Questiona ele, por que não pode? Ai, porque não vai, sei lá, criar uma sintonia entre eu e você, pra gente fazer umas fotos mais ousadas. Se o que vai acontecer dentro do estúdio uma outra pessoa não pode ver, por que você tá fazendo essas fotos então? Né? Você não vai querer publicar essas fotos? Opa. Você não vai querer publicar essas fotos? Você não vai querer pôr no Instagram? Você não vai querer mostrar pra ninguém? Então por que você tem que estar sozinha no estúdio com esse cara? Né? Leva alguém com você, questiona. E se o fotógrafo falar que não pode, sei lá, procura outro, né? Outra coisa, meu amor, não é comum o fotógrafo encostar em você. E eu digo encostar, não tô dizendo de pôr a mão, encher a mão no seu peito, te coxar, passar a mão na sua bunda, porque às vezes essas coisas, elas acontecem de forma mais sutis, que você nem percebe, que é como um toque no seu cabelo, ele vem arrumar seu cabelo, já passa uma mão aqui na sua nuca, desce uma mão nas suas costas, vai arrumar sua roupa, vai ajeitar sua blusa. Isso não é comum acontecer, tá? Eu sou fotógrafa já tem bastante tempo e eu nunca precisei relar em algum cliente meu para instruir o meu cliente.
para orientar a minha modelo de que a roupa dela tá torta ou para ajeitar o cabelo. Você não precisa pôr a mão no cliente. Então, se o fotógrafo encostou em você, já fica com um pouco de... Deixa o pisca-alerta ligado, tá? Porque isso não é normal acontecer. E esse toque, eu fiquei um pouco chocada no que eu li o depoimento da moça, que ela escreveu lá, né? Que o fotógrafo, ele foi desde ajeitar o cabelo dela, ajeitar a roupa, encoxar a modelo para mostrar pose. Tipo, não, isso não deve acontecer. Até que ele fez o quê? Ele colocou a mão dentro do sutiã dela para ajeitar os seios dela. Enfim, eu me sinto desconfortável só de imaginar de ter um cara colocando a mão dentro do meu sutiã para arrumar meu peito. Mas enfim, isso não é comum acontecer, tá? Mulher, não é comum um fotógrafo encostar em você. Ele não precisa, tá? Você sabe arrumar seu cabelo sozinha, você sabe arrumar sua roupa sozinha, e para você fazer a pose, ele pode fazer a pose e te mostrar como é, tá bom? Então, não deixa o cara encostar em você. Não precisa, isso não é necessário. Outra coisa que é muito comum acontecer também no ensaio fotográfico são os elogios. E ok, você elogiar alguém, né? O fotógrafo elogia a modelo porque dá um up, né? Dá um incentivo. A pessoa vai se sentindo mais confiante, ela vai se sentindo mais poderosa e mais à vontade, porque sabe que tá bonita. Só que o elogio, se ele passar um pouquinho do ponto, ele pode gerar um desconforto que aí não é mais elogio, já vira assédio, né? Então, o cara, sei lá, eu não sei nem que palavra usar, mas você tá linda, tá maravilhosa, tá normal, para incentivar a modelo, para incentivar, para dar um up, mas não para um elogio em forma de cobiça, sabe? Você tá linda, hein? Você tá gata, nossa. Isso não é normal, não. Isso é assédio. Isso não é normal. Isso não é comum. Isso não tá certo, tá errado. E emendando já com essa parte do elogio, tem alguns caras de alguns relatos que eu li para poder fazer esse vídeo, que o cara achou comum dizer no meio do ensaio que ele estava excitado. Eu também fico sem palavra aqui, né? Porque para mim não é comum eu contratar um profissional e no meio do serviço o cara tá lá, excitado. Isso não é comum, isso não é elogio, isso não é legal, isso não é bacana, isso não está certo. Se isso acontecer, é assédio, tá? Então fique atenta. E se o cara também mudar um pouco o papo com você, colocar uma música, sei lá, talvez uma música que tenha uma pegada mais sexy, uma pegada mais sensual, e puxar para um assunto de sexo, porque isso eu também li em relatos de denúncia, de que o fotógrafo dizia, nossa, essa música é gostosa pro sexo, né, isso aqui. Isso também é assédio, isso não tá certo. O fotógrafo, ele não tem que falar nem de sexo com você, meu amor, ele não tem que falar nada disso pra você, ok? E outra coisa, às vezes você vai fazer um ensaio com o cara, aí o cara faz o quê? Você tá se programando para fazer um ensaio sensual, um ensaio de lingerie, e aí ele pede foto para você enviar para ele, com as lingeries que você vai usar no ensaio. Não envia, isso não tem que acontecer, isso não deve acontecer, isso tá errado. Não tem necessidade alguma de um fotógrafo receber fotos suas de lingerie para falar que precisa desenvolver a criatividade, de produzir o ensaio. Não precisa. Não precisa, não é necessário. Isso ele tá usando uma desculpa, sei lá, pra você de lingerie antes do ensaio acontecer, tá? Isso não deve acontecer. Eu vi relatos disso também, que eu dou risada pra não chorar, gente, de verdade, porque eu trabalho com fotografia já tem um tempo, volto a repetir, que eu sou uma profissional da área, e eu nunca pedi nenhuma vez para alguma cliente mandar uma foto dela com a roupa que ela vai usar para mim, porque isso não precisa, tá?
o nosso lado criativo, o nosso lado de pensar no ensaio, de pensar na produção do que vai acontecer nas suas fotos. Se ele tiver um ensaio, se ele tiver um estúdio, ele já sabe. Ele conhece o estúdio dele. Ele conhece a posição da luz que ele vai usar. E mesmo que ele não conhecesse o ensaio, porque todos os ensaios que eu faço é na casa das mulheres, eu nunca precisei ver. Porque se você trabalha com arte, com criação, com tudo mais, você vai criar independente de onde você estiver. Enfim, se depois de tudo isso você ainda insistir em fazer um ensaio com homem, não vai sozinho, tá? Eu já falei os passos aqui no início do que você deve fazer antes de fotografar com homem, mas toma bastante cuidado. Esses são alguns dos exemplos que eu li de alguns relatos, né? Se tem mais coisas, manda pra mim, me fala que a gente cria aí um roteirinho, né? E todas essas coisas, minhas maravilhosas, isso não deve acontecer, tá? Isso não é comum. E o que é comum no ensaio? O comum no ensaio é você estar se sentindo leve, tranquila, que você vai se sentir à vontade, não vai ter desconforto. O ensaio, ele tem que ser um momento seu, ele tem que ser um momento importante e gostoso para você, porque de nada adianta você ter fotos lindas na mão e aí você vai lembrar da situação que você passou para ter aquela foto. E o ensaio fotográfico, ele não é para isso. O ensaio fotográfico, ele foi feito para você olhar as fotos e se sentir maravilhosa. E você ter a lembrança de que naquele dia você estava se sentindo, incrível, com a autoestima explodindo, poderosa, cheia de, sei lá, de amor próprio. Então, escolha bem o profissional antes de você fazer o seu ensaio. Vou falar mais uma vez, priorize mulheres. Ou então, faça uma investigação da vida do fotógrafo antes de fechar o ensaio com ele, tá bom? Eu espero que esse vídeo seja útil para você e para muitas mulheres que queiram fazer um ensaio sensual. E me segue no Instagram, no Twitter, procura lá meu podcast, baseado em nude, em todas as redes. No Instagram é com desenho mudo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!